Alunos da sexta série do ensino fundamental, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje darei sequência na atividade do Aprender Sempre da sequência de atividades 3. Então vamos lá? Aula 1. Pensamos por imagem. 1. Vivemos em uma sociedade na qual grande parte da comunicação se dá de forma visual. A internet, os aplicativos e as redes sociais apresentam informações para nós, muitas vezes por meio de imagens. Responda oralmente as questões a seguir em uma conversa com os colegas mediadas por seu professor. A. Como será que nosso cérebro recebe e processa as informações? B. Você já tinha pensado que nosso cérebro funciona como um computador? Daí você debate sua opinião acerca de você e mostra para seu professor ou para seus pais. 2. Leia o mapa visual a seguir. Como nós pensamos? Criamos imagem, damos palavras para as ideias, construímos conexões, juntamos as ideias em uma telha, classificamos as informações, nosso pensamento não é linear, fazemos isso de forma automática, fazemos relações entre conceitos, nossas ideias se conectam, palavras-chave se ligam com outras. A. O que o círculo representa no mapa visual? Resposta: os círculos representam as ideias, imagens, conceitos e etc. B. E as linhas que ligam um círculo representam o quê? Resposta: as linhas representam as conexões e associações que fazem entre as ideias, imagem, conceito e etc. Aula 2. Sobre o que as pessoas falam na internet. 1. Faça a leitura do infográfico a seguir. Produção cultural. O que as pessoas tweetam? 37,55% opinam em conversas. 40,55% baboceiras, tipo, vou almoçar. 8,7% retweets. 3,75% spam. 3,6% notícias e 5,35% Twitter comparativo. A. Sobre o que é o infográfico? Resposta: sobre os assuntos mais comentados nas redes sociais do Twitter. B. Quais são os 2 maiores assuntos sobre as quais as pessoas falam nas redes sociais? Resposta: banalidades e opiniões políticas. C. Quais são os elementos visuais que chamaram a sua atenção no infográfico? Resposta: o gráfico nos ajuda a visualizar os dados numéricos, assim como o título e a ilustração do pássaro, que faz referência à rede social Twitter. Aula 3. Vacine seu amigo. Observe o cartaz a seguir. Não deixe seu grande amigo morrer de raiva. Durante o ano todo, você pode vacinar o seu animal gratuitamente. A. Qual é a mensagem do cartaz? Resposta: a mensagem do cartaz é um alerta para a vacinação dos animais domésticos. B. Quais elementos visuais fazem o público se interessar pela mensagem? Resposta: as ilustrações divertidas dos animais e a frase principal que chama o cachorro de grande amigo serve para chamar a atenção do leitor, assim como a palavra raiva, escrita em vermelho, para dar destaque. B. Quais elementos visuais fazem o público se interessar pela imagem? Desculpem de ler essa pergunta. C. Por que a frase principal e as ilustrações funcionam como um apelo para o leitor? Resposta: porque elas dão aos animais expressões e sentimentos, retratando-os como grandes amigos. Essa estratégia pode comover o leitor e sensibilizá-lo para a causar da vacinação. D. A palavra raiva contida no cartaz tem mais de um significado. Quais são eles? Resposta: a partir do contexto, podemos constatar que a palavra raiva funciona no sentido do sentimento, mas também da doença típica de animais domésticos. Aula 4. Compre já. 1. Pensando sobre as reflexões que você fez na aula anterior, sobre os recursos visuais que chamam a atenção do público, você deverá produzir um cartaz, fazer propaganda de um produto com os objetivos de convencer o público a comprá-lo. Para isso, siga as instruções a seguir. Se for possível,
Respeitar um distanciamento seguro, essa atividade deverá ser feita em dupla. Escolha um produto para ser vendido, pode ser um produto que já exista ou inventado. Formule um texto criativo para convencer o público a comprá-lo. Pense em recursos visuais para chamar a atenção do público, como ilustrações, letras grandes, cores vibrantes e etc. Não se esqueça de levar em consideração o suporte onde sua propaganda será vinculada: internet, redes sociais, mural da escola e etc. Então, alunos, basicamente, vocês irão fazer essa atividade em dupla, se for possível, respeitando o distanciamento seguro. Se não for possível, a atividade poderá ser realizada individualmente, ok? Aula 5. A vida sem internet. 1. Leia a tirinha a seguir. Sem internet, um guia de sobrevivência. Daí o computador está sem internet. Ah, não, a internet caiu. E agora minha vida acabou? Tive uma ideia brilhante. Vou brincar. A. Explique a situação descrita na tirinha. O que acontece com a personagem? Resposta: a personagem estava usando o computador, mas a internet caiu e ela ficou sem saber o que fazer, até que lembrou que poderia brincar. B. Na fala do segundo quadrinho, por que a personagem usa a expressão minha vida acabou? Resposta: porque a rotina da personagem provavelmente era de passar o dia inteiro no computador ou videogame. C. Na frase do terceiro quadrinho, tive uma ideia brilhante, podemos dizer que a ideia da personagem foi mesmo muito inovadora? Resposta: ainda que para o personagem tenha sido uma surpresa, damos a presença de ironia, porque brincar é algo comum para as crianças, logo, a ideia brilhante, na verdade, é óbvia. D. Explique qual é a crítica que a tirinha faz ao uso da tecnologia em nossas vidas. Resposta: a tirinha critica o estilo de vida de muitos jovens que passam o dia todo no computador e videogames e se esquecem de brincar fora desses aparelhos. Aula 6. Bom, bang, bom. 1. Veja a seguir alguns recursos visuais bastante utilizados em histórias em quadrinhos, tirinhas e cartoons, para expressar diferentes sentimentos e ações das personagens, balões de falas, onomatopeia, uso de palavras que reproduzem ou emitem som e ruídos. 2. Agora é sua vez de criar uma tirinha. Escolha os balões de fala e as onomatopeias que fazem sentido para a sua história. Lembre-se que a história deve ser bem curtinha, pois dura o tempo de 3 quadrinhos. Seja criativo. Então, gente, aí seguindo na linha das tirinhas e cartoons, nessa atividade, vocês irão fazer a sua própria criação em quadrinhos, basicamente em 3 quadrinhos que vocês irão fazer isso, ok? Aula 7. Modos verbais. 1. Nesta aula, você deverá realizar uma pesquisa sobre um dos modos verbais. Se for possível, respeitar um distanciamento seguro. A atividade pode ser feita em grupo. Siga passo a passo. O professor informará qual será o modo verbal que você vai pesquisar: indicativo, imperativo ou subjetivo. Pesquise em gramáticas física ou online e em livro didático as seguintes informações: conceito do modo verbal, situações de comunicações que eles costumam ser utilizados, exemplo de uso, escreva no seu caderno o que pesquisou. Lembre-se de explicar com suas próprias palavras, pois o mais importante é garantir que você compreenda o uso desses modos verbais. Quando terminar a coleta de seleção de informações, você deverá apresentar para a sua turma o que pesquisou. Pense que você vai ser o professor e que, portanto, deve ser claro em sua fala. Então, aluno, para você que não sabe o que é modos verbais, são indicadores ou formas de expressar ações, certezas, dúvidas, suposições, etc. Através dos verbos, na língua portuguesa, dividimos os modos verbais em indicativo, subjetivo e imperativo. O modo indicativo diz respeito às ações que expressam uma certeza. Já o modo subjetivo indica ações que ainda são dúvidas, incertezas, pois não podemos garantir o que acontecerá. E o modo imperativo, por sua vez, expressa os verbos de comando, de ordem e de pedido. Aula 8. Certeza ou dúvida. 1. Leia as frases a seguir retiradas do Jornal Joca, edição 150, 25 de maio de 2020. O Brasil sofre com a pandemia da Covid-19 e é provável que nós tenhamos uma crise no ano que vem. A. Os verbos em negrites pertencem a que modos verbais? Resposta: sofrem está no modo indicativo e tenhamos no subjetivo. B. Os verbos formas verbais em negrito expressam certeza ou dúvidas? Resposta: sofre expressa certeza e tenhamos
uma dúvida. C. De acordo com a frase, o que já sabemos sobre o Brasil é o que ainda é provável acontecer no futuro. Resposta: sabemos que o Brasil está sofrendo com a pandemia. Não temos certeza, mas é provável que haverá uma crise no ano que vem. 2. Crie uma frase sobre a pandemia da Covid-19 utilizando os três modos verbais, indicativo, subjetivo e imperativo. Para relembrar, veja a tabela a seguir. Modo indicativo, expressa uma certeza. Exemplo, ela vai à festa? Modo subjetivo, indica uma dúvida, possibilidade. Exemplo, pode ser que ela vá à festa. Modo imperativo, expressa uma ordem, orientação. Exemplo, vá à festa e divirta-se. Então, nessas atividades, você irá criar uma frase sobre a pandemia da Covid-19 utilizando três modos verbais, ou você pode escolher o indicativo, o subjetivo e o imperativo, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham ajudado. Desculpem, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau!